Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo, e quero falar sobre literatura nacional, especificamente sobre por que a literatura nacional não pode ser a sua única fonte de inspiração para escrever. Eu já falei sobre literatura clássica, já falei algumas vezes sobre o que eu acho interessante, o que eu não acho interessante na literatura clássica. Já falei também de literatura internacional e, antes de mais nada, devo dizer que, na minha opinião de um mero mortal, a literatura nacional é a base, né, de todo escritor nacional, por motivos óbvios. Não vou nem ficar te explicando porque que você deveria ter como base a literatura nacional, mesmo que você escreva ficção científica, mesmo que você escreva fantasia medieval, mesmo que você escreva terror. Cara, nós já temos uma bagagem muito poderosa de todo tipo de literatura aqui no Brasil. Então não faz sentido você ficar só se baseando em outros países, em outras épocas, tá? Eu falei disso já em peso em outros vídeos. Mas dito isso tudo, eu ainda acho que a literatura nacional não deve ser a única fonte de inspiração para nenhum escritor. Talvez em algum caso muito específico de alguém que realmente se baseia pesadamente, exclusivamente na nossa literatura, sabe? Se a sua linha de escrita é totalmente Machado de Assis, Clarice Lispector, enfim, etc, sabe? Nesses casos, realmente, não vejo a literatura global pode ser interessante para você, tá? Mas realmente, em questão de escrita, é um caso bem específico. Mas, como a gente não vive só disso, por exemplo, literatura hot, que não é minha praia, sabe? A gente não tem, assim, tantos livros hot no Brasil. Óbvio que temos, mas ainda é um gênero que está vindo de fora e o que a gente está criando ainda tem um diálogo muito grande com o que vem de fora, sabe? Por exemplo, e nada de errado nisso, mas, sabe, acho que é um bom exemplo, né, além dos outros que eu já citei, de fontes de inspiração, de leituras que podem sim agregar, tá? Então por isso que eu vou falar hoje os motivos que você não deve se inspirar apenas, exclusivamente em literatura nacional, por mais que eu ainda defenda que o nacional deve ser a sua base. Então confere esse vídeo até o final. E se você gostar do conteúdo, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo desse tipo, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, também envia também na rede social, tá? Então o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que a gente não pode ignorar a influência externa que nós já sofremos automaticamente. Eu falei um pouco disso na introdução do vídeo, mas o que eu quero reforçar aqui é o seguinte: a nossa literatura sempre foi e sempre vai ser um diálogo com a literatura estrangeira, sabe? Nós começamos, se for ver assim, os primórdios da literatura brasileira, era produzida por portugueses que vieram para o Brasil, sabe? E no começo a gente tentava emular essa literatura estrangeira, sabe? Então levou um tempo aí de adaptação, sabe? Teve o indianismo, por exemplo, sabe? Que, na minha opinião, assim, você pegar e contar uma história de um índio, acho que com os valores europeus, como era feito, não faz sentido nenhum, sabe? Mas era o que foi feito por muito tempo, sabe? Então, acabou que a nossa a raiz, né, da nossa literatura nacional, ela tá fundamentada nesse diálogo, né, de quem nós somos, né, e das influências externas que nós sofremos, sabe? Então, e hoje em dia isso ainda se reflete na nossa escrita, sabe? É muito improvável que você, que está vendo esse vídeo agora, nunca tenha lido um livro estrangeiro, por exemplo, sabe? E não há nada de errado nisso. Então, compreenda. O ponto sabe? Já que o caminho não é criar uma história de índio com valores europeus, sabe? E, gente, até o Japão sofre de influência europeia, sabe? Então, não adianta. A gente tem essa influência natural da globalização em toda parte, sabe? Se for ver também o que países
né, asiáticos, por exemplo, já produziram de música, de cinema e de literatura, sabe, tem muita coisa também influenciada nos moldes ocidentais. E nós, né, brasileiros, que temos essa origem também europeia e essa cultura exportada, importada da Europa, sabe, a nossa cultura é muito importada da Europa pro bem e pro mal, sabe, do bom sentido e do mau sentido, mas o que a gente tem que buscar é justamente usar nossas raízes da melhor forma possível. E, para isso, a gente precisa compreender a influência externa que nós sofremos. Então, é inevitável ter influência externa. Nós sempre temos esse diálogo, né? Então, a questão é muito mais como usar essa influência externa da melhor forma possível e não tentar negar a influência externa. Os livros que você lê provavelmente já tem muita influência externa. Então, até mesmo você buscar as inspirações estrangeiras nos livros nacionais que você leu já é um exercício muito válido e muito valioso, né? Por exemplo, tá? Então, o ponto inicial é isso. A gente sofre influência externa, querendo ou não, gostando ou não, compreender isso e explorar isso da melhor forma possível é um caminho muito mais válido do que só negar a influência externa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente também não pode abrir mão de fontes de inspiração diversas, tá? Se você quer produzir algo essencialmente nacional, eu acho que é o caminho, tá? O caminho é a gente buscar fazer algo essencialmente nacional, mesmo que a gente fale de ficção científica, mesmo que a gente fale de fantasia medieval, sabe? A gente trazer nossa cultura no que a gente produz, sabe? Mas mesmo assim, a gente tem um mundo inteiro para se inspirar, sabe? Um mundo inteiro. Ignorar isso é abrir mão, fechar uma porta, sabe? Fechar milhares de portas, sabe? Do que a gente pode dialogar com outros países. Nós podemos e devemos. Um bom exemplo disso é na trilogia Filhos do Éden, do Eduardo Spohr, em que o primeiro livro é quase todo no Brasil, sabe? Tem a parte que é na Amazônia e explora a cultura amazônica aqui do Brasil, sabe? Mas em outros livros, né, nas sequências, ele já fala de Segunda Guerra Mundial, ele já fala de mitologia nórdica, de mitologia grega. Então, o Spohr é um ótimo exemplo de alguém que usa a nossa cultura brasileira, nossa mitologia brasileira, e também usa inspirações e mitologias de outros países. E principalmente se você está escrevendo algum gênero assim menos realista, sabe, como eu já citei, fantasia, sci-fi e terror, principalmente, né, mas qualquer um na verdade, sabe, se você quer escrever, por exemplo, um cyberpunk, né, disso tudo, que é cyberpunk, que é um subgênero da literatura da ficção científica, né, um steampunk, sabe. Outro exemplo, inclusive, que me veio agora é o Inês Tavares, que também escreve. O Inês Tavares ele usa personagens da literatura brasileira com o steampunk. Então, o steampunk, que é algo essencialmente estrangeiro, ele traz com personagens da nossa literatura clássica brasileira, por exemplo, sabe? Então, outro exemplo excelente de alguém que consegue dialogar com o estrangeiro e com o nacional, sabe? Com uma harmonia e com uma criatividade excelente. Então, se você está criando algo que, como eu falei no começo, inevitavelmente vai ter um diálogo com o estrangeiro, sabe? Então, você não deve abrir mão de tantas fontes de inspiração que nós temos no mundo afora, sabe? Então, esse é outro ponto assim que não faz sentido para ninguém. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui também é que, dependendo do gênero que você escreve, você vai inevitavelmente ter mais livros estrangeiros do que livros nacionais, sabe? De volta, livros de terror, por exemplo, a gente tem muitos no Brasil. Você pode escrever terror sem precisar consultar um livro estrangeiro, tá? Fantasia medieval, por outro lado, nós temos bem menos livros brasileiros publicados.
E aí, se você também for ter algum critério de qualidade, sabe, tem isso, né? Tem muitos livros, né? Não é porque nós temos livros lançados que todos são bons também. Tem livro que não é bom, me sinto muito, a verdade é essa. Tem escritor que não escreve bem, lança um livro e aí não serve de nada, sabe? Entre ter um livro nacional ruim e ter um livro estrangeiro bom, sabe? Não tem sentido você ter alguma noção de, vou ler só o nacional. Não faz sentido nunca isso, sabe? Então, em alguns gêneros, você tem muito mais conteúdo publicado lá fora do que aqui no Brasil, sabe? E se você sabe ler em outra língua, é ainda mais portas que se abrem para você. É muito mais mesmo, sabe? Então, é importante a gente ter fonte de pesquisa, né? Eu, Bernardo, que no momento estou escrevendo um horror psicológico, eu estou lendo brasileiros, né? Vou até mostrar, já que estamos aqui, tá? Já que estamos falando em por que não ler brasileiros, mas vamos lá, eu, Bernardo, já li Stephen King, sabe? Já li outros livros estrangeiros, né? Antes de ler esses aqui. Mas são livros que eu estou usando de referência no momento para escrever o meu horror psicológico, para ver, assim, o ritmo da história, a tonalidade da história. Então, vamos lá. Temos Rafael Dracon, Espíritos de Gelo. Temos André Bianco, com Semente no Gelo. Temos Redijan, com Gótico Suburbano. E temos Cindy Dalila, com Somos Ninguém. Então, assim, estou escrevendo horror psicológico. Derrubei tudo agora. E estou lendo, fundamentalmente, livros brasileiros para me inspirar nesse horror psicológico que estou escrevendo, tá? Mas eu já li Stephen King, por exemplo, já li também A Dama de Preto, por exemplo, já li outros livros também que eu não posso negar e eu não quero negar a influência deles na minha escrita, sabe? Então, mas esses são 4 exemplos de bons livros de terror escritos por brasileiros. Sinceramente, fantasia medieval, nós temos autores excelentes, como o Leonel Caldela, como a Karen Soarelli, como também a Ana Lúcia Merege, por exemplo, tá? Mas são, assim, alguns exemplos. Temos muito mais publicados, tá? O desafio é encontrar tão bons quanto esses, sabe? Isso que é verdade, né? Já li livros nacionais de fantasia medieval que não eram leituras prazerosas, sinceramente, eram leituras bem ruins. Isso acontece, sabe? Então, e eu até para encontrar esses 4 livros aqui que eu tô lendo, sabe, não foi da noite pro dia. Eu li muita coisa, algumas, e eu sou um cara assim, que se eu tô lendo e não tô gostando do livro, eu largo ele, sabe, e bola pra frente, entende? Enfim, eu tava inclusive lendo outros livros mais cedo, só que era outra coisa que eu tava a fim de ler, hoje é sábado, sabe, então eu tô gravando no sábado. Não vou publicar isso no sábado, provavelmente. Eu tava lendo, eu tô um pouquinho disperso, mas eu vou voltar pro ponto, tá? Mas só para falar sobre essa questão de livros nacionais ou internacionais, me deu vontade de ler livros de RPG. Eu peguei 4 livros e folhei eles. Desses 4 livros, só um é nacional, os outros 3 são americanos, sabe? São estadunidenses. E tá tudo bem, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso, com esses exemplos todos que eu dei às vezes eu leio mais nacional, às vezes eu leio mais estrangeiro. Eu não abro mão de abrir pelo menos um brasileiro por vez, sabe? Mas, dependendo do gênero, você tem muito mais conteúdo estrangeiro para você ler. E não faz sentido abrir mão disso, tá? Então, a gente tem que usar o estrangeiro a nosso favor, tem que usar ele da melhor forma possível, mas também usar demais eu acho que é um caminho equivocado, e usar de menos ou não usar também é um caminho equivocado. E aí, acho que você vai encontrar o seu equilíbrio do seu jeito. Então fala aqui nos comentários se você lê mais nacional, se lê mais estrangeiro, tá? E quando você vai escrever, como que você lida com as influências que você busca, com as inspirações que você busca na literatura nacional e na literatura estrangeira. Recapitulando, para encerrar, eu recomendo que você não leia apenas nacional, porque a gente sempre sofre influência externa e não podemos ignorar isso, porque a gente não pode abrir mão de qualquer fonte de inspiração que funcione pra gente, tá? E porque, de acordo com o gênero, você pode ter muito mais conteúdo estrangeiro do que nacional para você explorar.
e usar a seu favor, se inspirar e quem sabe ser o autor que vai inspirar a próxima geração de escritores, né, dentro do gênero que você escolheu. Mas para isso você tem que fazer bom uso do nacional e também do estrangeiro. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, clica no joinha, se inscreve e ativa o sininho e compartilha na rede social. E lembrando, estamos no desafio 366 dias de escrita. É conteúdo de escrita criativa, mercado editorial e cultura pop sob o olhar de um escritor todo dia de 2020. Então, até amanhã.